imagem, por favor. Congela essa imagem final, meu caro Sufo. Muito obrigado. Bem. Não sei se é a drenagem perto de casa ou é a casa perto da drenagem. Mas parece haver ali uma espécie de uma ligação umbilical entre a casa e a drenagem. É só abrir a porta que já está lá na drenagem. Não é? E bem que a casa... Agora, não sei se está ficando torta por conta do roncar das máquinas ou o mestre é excessivamente capacitado para colocar a casa naquela situação, não é? E ainda está a subir a casa. Mas, enfim. Quero conversar aqui com os nossos compatriotas. Este cenário também é terrível, não é? Me parece que o canto da casa está quase que colado à drenagem. Está quase que colado à drenagem. E a drenagem faz parte da estrada. Não é? A drenagem faz parte da estrada. Então, é uma situação que levanta aqui alguma inquietação, porque se nós olharmos para esta imagem, também questionamos aquilo que é a fiabilidade encontrada pelo empreiteiro para colocar uma drenagem estando ali aquela casa. Daquela forma que está. Não é? Aquela forma que está. Mas há um problema comum que acontece no processo de reassentamento, que acontece em casos de abrangência de uma infraestrutura a algumas famílias. Olha, o Conselho Municipal tem ou não tem o poder administrativo para retirar as pessoas? Tem. O Conselho Municipal pode ou não determinar a saída de parte de algumas famílias que estejam numa zona onde haja necessidade de se erguer uma infraestrutura, quer rodoviária, quer então habitacional. Tem esse poder administrativo. O município tem. No entanto, eu tenho falado disso quase sempre. No entanto, é preciso haver diálogo. Não é? É preciso haver diálogo. Independentemente das circunstâncias, é preciso que haja diálogo. Porque a ideia não é prejudicar o munícipe. Muito pelo contrário. A ideia é permitir que o munícipe tenha uma vida melhorada. Quando se constrói uma infraestrutura rodoviária, há alguma melhoria na qualidade de vida dos munícipes, porque vão usar aquela via para chegar aos seus locais de trabalho, para chegar aos demais locais que quiserem lá estar. Então, a ideia não é criar aqui uma espécie de complicação ao munícipe. O munícipe não tem poder de impedir a colocação de uma drenagem, de uma estrada, onde o município concluir que deve. Nós estamos juntos. O município não tem esse poder, mas tem direitos sobre o poder que for exercido pelo município. Eu não sei como é que vai terminar este assunto aqui. Uma casa que está mesmo colada à drenagem. Eu não sei como é que vai terminar isto. Até o meu caro disse meio metro, o entrevistado falou de meio metro. Mas me parece que o pilar lá do canto, me parece que está por cima da drenagem, praticamente. Então, eu não sei como é que isto vai terminar. Dois pontos que podem ser colocados. Será que construiu numa área que não devia? Tinha lá um aviso prévio de não construção? Não, eventualmente. Se existia esse aviso, é preciso que também haja diálogo de modo que o município possa compreender, certo? Possa compreender. Mas se estamos a falar da compensação, se estamos a dizer que há famílias que não estão a ser compensadas, não é?
Então significa que terá havido uma conclusão de que essas famílias merecem alguma compensação. Isto é problema do ordenamento territorial. Primeiro chegam as casas, depois chega o Estado para construir as infraestruturas. Isto é um problema do ordenamento territorial. Não estou a falar especificamente daqui da cidade da Beira, estou a falar no geral. Há muitos bairros onde foram os munícipes primeiro a chegarem lá. E depois, quando vem o Estado, impõe-se sobre aquilo que terá sido a posição dos munícipes, acaba gerando confusão. Não é? Funciona assim. Agora, quem constrói o bairro não é o Estado. São as pessoas que chegam numa zona, começam a colocar casa em posições que elas entendem que devem colocar assim. E depois começam a puxar a energia. Se tem um poste a mais ou menos 2 km da zona onde querem criar uma zona, coloca entre aspas e passo a repetição, eles mesmos, os moradores, esticam fio para o poste, puxam ali, depois abrem o furo, começam a criar ali uma zona. E depois o Estado é que vai para lá. Isso não está certo. Isso não está certo. Significa o quê? Que é uma zona não projetada pelo Estado. Quem projeta as zonas ultimamente são os próprios moradores. E depois vem o Estado. É difícil, mesmo que a pessoa tenha construído em uma área proibida, não sabendo que é uma área proibida, não é? Vem o Estado e diz que, olha, aqui é estrada, tem que partir a sua casa, tem que destruir a sua casa. É difícil. Por quê? Porque a pessoa chegou naquela zona, não tem conhecimentos técnicos relativamente ao solo. Pronto, coloca a sua casa e o Estado, quando percebe que já há casas naquela zona, vai lá com máquinas, começa a colocar rua, a delimitar ruas e diz que, olha, a tua casa está dentro de uma rua. E para depois não compensar essa pessoa é difícil. Não é? É difícil. Muitos bairros, repito, estão a ser construídos, estão a ser formados sem, até em alguns casos, sem o conhecimento do próprio Estado. Eu duvido que o Estado conheça todas as casas que estão a ser erguidas em Dimocossa. Por exemplo, duvido que o Estado conheça todas as casas. O SUF, qual é a tua zona? Em Taca, o SUF está perto. O SUF está perto. Mas temos a nossa irmã Janete que está lá em Mahubo, lá. Eu duvido que o Estado saiba que em Mahubo tem tantas casas. Não é? Então, é preciso haver aqui alguma atenção nessa questão do ordenamento territorial. As zonas estão a ser formadas pelos moradores e depois o Estado, em algum momento, vai para lá, começa a criar, começa a dizer que, olha, aqui não pode ficar uma casa, aqui não pode ficar outra. Fica difícil. Fica difícil. Muito bem.